Vocês estão vendo o quadro? Então, beleza. Que cor que vocês preferem o quadro? Peraí, deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Bom, vamos deixar a número um por último, porque ela, eu creio que é a mais difícil. Vamos começar fazendo a número 2. Pessoal que está chegando agora, boa tarde. A aula agora nessa aula a gente vai corrigir a prova, tá? Na questão 2, o exercício nos dá uma equação do primeiro grau. Nós ficamos um bom tempo resolvendo essas contas aqui. E ele quer que a gente encontre a solução dela. Então, bem simples. Encontrar a solução significa encontrar o valor dessa letra que está aí, que no caso é o x, que vai fazer com que esse lado seja igual a esse. Então, qual é o número que tem que estar aqui no lugar desse x para que essa igualdade seja satisfeita? Isso é encontrar a solução. Aí, enfim, como tem parênteses, a gente começa eliminando esses parênteses. Aí eu vou pegar esse número que está de fora e vou multiplicar pelos de dentro. Então vai ficar 4 vezes x, 4x. O 4 é positivo, esse 2 é negativo, mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. Igual 2 vezes x, 2x. Mais 2 vezes 8, 16. Agora que nós eliminamos os parênteses, vamos deixar os números que têm x do lado esquerdo e os que não têm do lado direito da igualdade. Como o 4x já está do lado esquerdo, eu vou repetir ele. O 2x está do lado direito positivo. Ele vai para o lado esquerdo da igualdade negativo. Então ele vai vir para cá negativo. Pronto, deixei os que têm x do lado esquerdo. Agora eu vou deixar os que não têm x do lado direito. O 16 já está do lado direito, repito. O menos 8 está do lado esquerdo da igualdade. Passo ele para o lado direito, ele vem positivo. Vem com sinal trocado. Lembrando que não é obrigatório o x ficar do lado esquerdo. Ele pode ficar do lado direito, sim. Só que eu acho melhor deixar do lado esquerdo. 4x menos 2x, 4 maçãs menos 2 maçãs, dá 2 maçãs. 16 mais 8, 24. Para isolar o x, nosso objetivo é isolar o x. Para isolar o x, eu tenho que tirar esse 2 daqui e jogar ele para o outro lado. Como o 2 está multiplicando o x, a única forma de passar ele para o outro lado é dividindo. E quando a gente passa dividindo, a gente não troca o sinal do número. Aí 24 dividido por 2 dá 12. E essa é a resposta. Essa é a solução da equação. Então, para que esse lado de cá, esse lado esquerdo da igualdade, seja igual ao lado direito, tem que ter um 12 no lugar desse x. E é isso. Essa é a questão número 2. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, galera, vocês podem ir me interrompendo, tá? Então tá aí, uma visão mais de cima aí da questão 2. Show. Valeu 2, né? Pois é, teve muita coisa para dar ponto, né? Teve atividade, teve aquele simulado, teve muitas atividades, aí teve a prova. Participação. Eu acho que teve uma coisa também que eu tinha passado no passado, que também, na verdade, teve um outro questionário, não sei se vocês se lembram. Teve um questionário, na verdade. Antes desse simulado, teve um questionário, que também valeu ponto.
Aí teve mais uma outra coisa lá que eu tinha passado, que eu nem lembro mais, que eu acho que valeu meio ponto. Então, assim, eu já até preparo vocês, porque quando vocês forem olhar a nota lá e ela tiver alta, se ela tiver alta, não necessariamente é porque, assim, porque assim, às vezes o aluno olha a nota alta lá, pensa, velho, eu sou o cara, velho, sou bom demais, não sei o quê. Não necessariamente é assim, tá? É porque que esse negócio de pandemia agora, aí tem os alunos que não participam, mas não participam porque não tem jeito mesmo, não tem acesso, sabe? Aí a gente acaba facilitando as coisas. Aí facilitando as coisas para eles, para quem estuda vai ficar mais fácil ainda, entendeu? Então, é assim, galera. Mas o importante é vocês irem fazendo a parte de vocês, independente. E vocês sabem, né, quando vocês aprenderam ou não. Não é porque vai estar uma nota alta lá que isso significa alguma coisa. E assim, galera, assim, o estudo ele continua, tá? Essas equações aqui, isso aqui vai ser extremamente frequente na vida escolar de vocês, vamos dizer assim. Mas é isso aí. Se você não entender ou entender um conteúdo, ainda que o professor passe para outro conteúdo, você pode ir lá no YouTube, lá de vez em quando, dar uma relembrada. É interessante. Mas enfim, vamos lá então. Resolva. Questão 3, resolva. Ele quer que a gente resolva uma série de potências aqui. Na letra A, é 8 elevado a 3. Quando o expoente é 3, o significado disso é que a gente vai multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Então vai ficar 8 vezes 8 vezes 8. Aí 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, eu vou ter que fazer a conta aqui. Acho que é mesmo. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 6, 48, mais 3, 51. 512, realmente. Depois, menos 2,3 ao quadrado. Bom, repare que o menos está dentro do parênteses. Se o menos estiver dentro do parênteses e o expoente for um número par, o seu resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, seu resultado vai ser negativo. Como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Eu nem vou esquentar com esse menos aqui. Aí 2,3 ao quadrado é 2,3 vezes 2,3. Qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma. Aí agora é só multiplicar isso aí. Vamos multiplicar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Aí soma essas coisas. Desce o 9, 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 4, 5. Então deu 5, 2, 9. Só que aí, como a gente multiplicou números que tinha vírgula, o resultado vai ter vírgula também. Aonde vai estar a vírgula? Aí você conta a quantidade de casas até chegar na vírgula da esquerda para a direita, nos dois números. Aqui, a vírgula está na primeira casa, né? Aqui, ó, uma casa. Aqui também a vírgula está na primeira casa. Aí, uma casa mais uma casa, duas casas. Aí eu vou contar aqui duas casas. Uma, duas. E coloco a vírgula. Então dá 5,29. Você sempre faz a contagem da direita para a esquerda. Se fizer do jeito contrário, você pode errar. 5,29. Essa é a resposta da letra B. Letra C. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 3.
Aqui é uma multiplicação de potências de bases iguais. A base é 2 e a base é 2. Quando a gente vai multiplicar a potências de bases iguais, a gente pode conservar a base e somar os expoentes. Então, 2 mais 3, 5. Então, fica 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes. Aí, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, dá 32. Teve gente, não sei se foi nessa turma, que resolveu isoladamente. Ele pegou aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Aí ele pegou e multiplicou. 4 vezes 8, 32. Fica certo também. Não tem problema não. Só que é interessante vocês aprenderem essa propriedade aqui. Vai ter vários momentos que ela vai ser importante, principalmente lá no terceiro ano em física. Aí a letra D é 3 ao quadrado elevado a 3. Teve, não sei se foi nessa turma também, mas teve alguns alunos que erraram essa questão aí, porque eles somaram aqui, ó. Isso. Uhum. A gente soma só nessa situação aqui, ó. Nessa outra aqui, a gente multiplica os expoentes. Então, a gente repete a base e multiplica. Aí fica 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar 3. Vixe, Maria. 3 elevado a 6. É 3 vezes 3, 6 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. 243. Aí vai ficar 243 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 729. Então, isso aqui é a mesma coisa que 729. Bom, vamos fazer mais. Aí a próxima é bem fácil, a letra E. 3 sobre 4, 3 elevado a 4, melhor dizendo, dividido por 3 ao quadrado. Isso aqui é uma divisão de potências de bases iguais. A potência de cima tem base 3 e a potência de baixo também tem base 3. Em divisões de potências de base iguais, você pode conservar a base e subtrair os expoentes. Subtrair é conta de menos. Então fica 4 menos 2, que dá 2. Fica 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Aí agora vai ficar 2 sobre 5 elevado ao quadrado. Aí aqui tem pelo menos duas formas de você resolver isso aqui. Primeiro é você usar aquele raciocínio normal de potência mesmo. Quando uma coisa está ao quadrado, você vai multiplicar ela por ela mesma. Então vai ficar 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5. Aí você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Lembrando que se fosse uma soma, você não pode somar de cima com de cima e de baixo com de baixo, nem subtrair. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Aí outra coisa que você poderia fazer também para resolver é fazer o seguinte, você repete a base, que é 2 sobre 5. Aí esses números eles têm expoente 1 invisível. Aí você multiplica esse 2 de fora por esse número 1 aqui. Então 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 vezes 1 vai dar 2. Aí 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25.
Bom, essa daí foi a questão 3. Deixa eu diminuir o zoom aqui pra gente ter uma noção. Ficou assim. Agora vamos aproveitar essa parte aqui do quadro aqui e fazer a questão 1. Questão 1. Bom, questão número 1. Oi. Oi. Não é obrigatório, ela só te ajuda. Assim, na minha opinião, ela ajuda. Mas assim, não é obrigatório não. Quem não fez ela e conseguiu colocar a fórmula lá, acertou. O problema é que teve alguns alunos, também não sei se foi nessa turma, que colocou só a tabela. Aí não fica certo. Porque ele estava pedindo a fórmula. Então vamos fazer a questão número 1, então. Considere que, para abastecer um carro, o valor por litro de gasolina seja R$ 5,60, que é mais ou menos o preço que está agora, eu acho. Escreva a lei da função, fórmula matemática. Ó, ele quer a fórmula matemática, ou que também pode ser chamada de lei da função. Escreva a lei da função que associa o preço a pagar, que ele vai chamar de Y, à quantidade de litros de gasolina adquirido, que ele vai chamar de X. Bom, vamos tentar traduzir isso aqui. Então é assim, ó, primeiro de tudo, ele vai chamar o preço a pagar. Aí de novo, né, eu vou montar uma tabelinha aqui para ficar mais fácil de fazer e mais fácil de explicar também. Então eu vou montar uma tabelinha aqui. Ó. Aqui eu vou chamar de preço. Esse preço é o preço que a pessoa vai pagar pela quantidade de litros que ela vai colocar no carro dela. Litros de gasolina. Isso aqui vai ser simbolizado pela letra Y. Aqui do outro lado, eu vou colocar a quantidade de litros. Vou colocar aqui quantidade, que será representado pela letra X. Então, de um lado a gente tem a quantidade de litros que a pessoa vai colocar no carro. Pode ser 1 litro, pode ser 2 litros, 3 litros, 10 litros. E do outro lado é o tanto que ela vai pagar por essa quantidade de litros. Beleza. Aí vamos pensar o seguinte. O preço por cada litro é R$ 5,60. O preço por cada litro. Se ele colocar apenas 1 litro, quanto que ele vai pagar? R$ 5,60. Cada litro é R$ 5,60. Se ele colocar só 1 litro, é R$ 5,60. É igual você ir lá na mercearia para comprar uma balinha. Cada balinha, vamos supor, custa 10 centavos. Se você comprar só uma balinha, você vai pagar 10 centavos. Então é a mesma coisa aqui. Se ele colocar 2 litros, ele vai ter que pagar quanto? O dobro disso aqui, né? Isso vai dar isso, né? Verdade. R$ 11,20. Se ele colocar 3 litros, ele vai ter que pagar quanto? Isso. Que é a mesma coisa que 3 vezes isso aqui, ó. 3 vezes 5,60. 16. Deu quanto que vocês falou? Vou ter que multiplicar aqui. Vou multiplicar. Eu vou multiplicar por 3 aqui, ó. 3 vezes 6 dá 18. Vai 1. 3 vezes 5, 15 mais 1, 16. Colocar a vírgula, dá 16,80. 16,80. Deve ter alguém pensando aí, vixe, eu errei lá, o professor nem viu. Mas enfim. Enfim, aí assim, a gente monta essa tabela para tentar entender a lógica da situação. Aí essa lógica que você vai utilizar para tentar encontrar a fórmula
que representa essa situação aqui, a fórmula matemática. Bom, agora que a gente já tem uma noção de como as coisas funcionam, utilizando essa tabela, vamos tentar encontrar a fórmula que determina isso aqui. Então vamos lá, vamos tentar encontrar isso. Primeiro, qual é a variável? Variável são essas letras, tá? X e Y. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente? A quantidade de litros depende do preço da gasolina? Não depende. A quantidade de gasolinas não depende do preço. Eu posso ir lá colocar, se eu tiver dinheiro, eu vou colocar, enfim, qualquer quantidade, né? Vamos dizer assim. Agora, o preço depende da quantidade, porque não tem como a pessoa me informar o preço que ela vai pagar se ela não me informar antes a quantidade de litros que ela vai colocar. Então, o preço, ele depende da quantidade, porque não tem como te informar o preço sem falar a quantidade de litros que ele vai ter que colocar lá. Por isso, o preço, ele depende. Então, o preço, que aqui no caso é a letra Y, é a variável dependente. Vou chamar abreviadamente aqui de VD. Como ele é a variável dependente, eu vou começar escrevendo a letra Y aqui. Ó. Ela vai ficar isolada, aí eu coloco igual. Sempre a variável que é dependente, ela fica aqui isolada. Ainda que ela não seja a letra Y, seja outra letra, ela sempre vai ficar isolada aqui. Ó. Aí agora aqui do lado direito vai ficar o seguinte. Vamos tentar encontrar a relação entre o Y e o X aqui nessa situação. Olha só, o preço é 5,60, né? Aí se eu colocar 1 litro, eu vou pagar tanto. Se eu colocar 2 litros, eu vou pagar tanto. Se eu colocar 3 litros, eu vou pagar tanto. Se eu colocar 4 litros, eu vou pagar tanto. Então, a relação que está sendo estabelecida aqui é exatamente essa. É só eu substituir esses valores aqui. Qual é a letra que representa esses valores aqui, que é a quantidade de litros? É o X. Então, é só eu colocar aqui, ó, 5,60 vezes X. Então, vou colocar aqui, ó, 5,60 vezes X. Poderia colocar 5,6 também. Essa é a função. Depois que você encontra a função, para você ver se você realmente acertou, é só você pegar e fazer um teste. Aqui no lugar desse x, começa a colocar esses números que estão aqui para ver se o y vai ser exatamente igual ao que está aqui do lado direito. Olha só. Se eu substituir esse x por 1, vai ficar 5,60 vezes 1, que dá 5,60. Deu certo. Agora vamos tentar com 2. Se eu substituir o x por 2, vai ficar 2 vezes 5,60, que vai dar 11,20. Deu certo. Se eu substituir o x por 3, vai ficar 3 vezes 5,60, que dá 16,80. Deu certo. Então, realmente, a função que determina essa relação aqui é essa. 5,60 vezes x. E aí? Tudo bem, tranquilo. Eu vou fazer uma videoaula, não sei se eu vou postar ela amanhã ou na próxima semana. Eu vou fazer assim uns 5 ou mais problemas desse aqui. Só fazendo, só para tentar... nesse exercício eu vou apenas tentar encontrar essa lei aqui, ó, só para ficar mais fácil de entender. Porque realmente encontrar essa lógica aqui é um pouquinho mais difícil do que os outros conteúdos que a gente viu. Não tem, cara. Não consigo imaginar uma coisa. Por exemplo, se a gente for comprar balinha, né? Por exemplo. Aí, quanto que eu vou pagar pelas balinhas? Vai depender da quantidade de balinhas que eu vou comprar. Então, assim, eu acho que não tem, cara. Sempre. Só que, assim, nem sempre a função vai estar relacionada à quantidade e preço de alguma coisa. Pode ter problemas que não tem nada a ver com preço e nem com quantidade. Eu também vou tentar elaborar alguns exercícios assim para vocês verem.
Se tivesse... hoje a gente tem... Acho que hoje a gente tem mais uma aula. Qualquer coisa eu faço mais uma live, sei lá. Aí a gente fica fazendo uns exemplos aí. Só que eu tenho que postar esse vídeo para quem não assistiu. Eu acho que na próxima aula eu vou deixar o link lá para quem não assistiu essa live. Aí, galera, só para encerrar, vamos fazer a letra B. Falta só um minuto. Aí ele pergunta, beleza, agora que você encontrou a fórmula matemática que representa isso aí, quanto que a pessoa vai pagar se ela colocar 48 litros? Aí, como é o X que representa a quantidade de litros, você vai colocar o 48 no lugar do X e vai fazer a conta. Então vai ficar assim, ó, y é igual a 5,60, que é a mesma coisa que 5,6, vezes 48. Aí eu vou fazer essa conta aqui na calculadora para andar mais rápido, porque falta só um minuto. Fica 5,6 vezes 48, dá 268,8. 268,8. Então, se ele colocar 48 litros, ele vai ter que pagar R$ 268. E é isso. Isso aí, tá vendo? Tranquilidade total. Bom, galera, então tá aí, ó, a nossa prova. Muito obrigado pela participação. E não esquentem que esse conteúdo ele vai andar ainda e a gente vai tentar esclarecer mais. Mas é isso aí. Obrigado. Deixa eu tirar um print aqui da tela. E é isso aí, galera. Agora eu vou postar o vídeo no YouTube. Lá na próxima aula o vídeo vai estar lá no YouTube lá. Até a próxima, hein? Muito obrigado. Falou. Tchau, tchau. Tchau.